alegria, internauta, amigos, irmãos, patriotas, cristãos das redes sociais, que nós iniciamos o projeto A Realidade Histórica e Escatológica Global. Serão 8 módulos que terão durabilidade até o dia 30 de julho de 2019. Iniciamos hoje, dentro dessa temática, a realidade histórica e escatológica global, o primeiro módulo. Qual é o primeiro módulo? O efeito Bolsonaro no Brasil e no mundo. De repente você fica perplexo tanto quanto nós. Sim, o efeito Bolsonaro repercutiu no Brasil e no mundo. Foi a vitória das redes sociais, dos patriotas sobre a mídia teleguiada, a mídia propulsora das questões governamentais, dirigida por concessão federal, cotas de publicidade, que delineavam sempre um quadro irreal, uma visão fora de órbita, para não dar à população o entendimento do que de fato estava acontecendo. Muito bem, o efeito Bolsonaro no Brasil e no mundo. Internamente, aqui no Brasil, peguemos essa visão, vamos pegar essa visão. O efeito Bolsonaro internamente, o país atravessava uma crise avassaladora, gravíssima, a tal ponto que havia um declínio econômico, ético e social. A gravidade era tamanha que os índices de economia, os índices de credibilidade, os índices de qualidade humana foram decaindo. Então, a nível interno, o Brasil atravessava essa crise avassaladora, essa gravíssima realidade de declínio econômico, ético e social. E também fez com que o Brasil amargasse patamares humilhantes na escala de valores global. Por exemplo, um dos patamares na escala global que colocou o país na condição de penúltimo na qualidade de vida foi o IDH. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele se tornou o penúltimo país no Índice de Desenvolvimento Humano. Por isso que volta e meia eu vou me ater a alguns dados estatísticos para ser bem preciso com você. Então, nesse momento, chegou a infeliz taxada que o Mourão deu no relacionamento entre executivo, legislativo e judiciário, dizendo ele, o general Hamilton Mourão, que esse era um balcão de negócios e que isso tinha que acabar. Nós pegamos essa parte do discurso para nortear, para dar a ideia nítida a você, internauta, das redes que nos acompanham. Daqui a pouco estarei citando os canais, inclusive, e as redes são todos vocês que nos ouvem, que nos assistem. Muito bem, então nesse patamar, nós colocamos agora o viés internacional. Qual o reflexo internacional do efeito Bolsonaro? O que aconteceu a nível externo? Repare bem, o Brasil, esse nosso país de dimensões continentais, é zona de retaguarda norte-americana no caso de uma guerra nuclear. E você acha impossível? Não. Há ameaças na Guerra Fria. Isso foi o projeto Guerra nas Estrelas e o Brasil figura até hoje como zona de retaguarda norte-americana no caso de confronto nuclear. Por isso nós pautamos essa questão que também, a nível externo, além do Brasil ser um país de dimensões continentais e que, portanto, é de extrema inteligência e de extremo interesse norte-americano por ser uma zona de retaguarda, o Brasil também é um
mercado consumidor e exportador de altíssimo nível. Então o Brasil, ele importa produtos industrializados, tecnologia, inteligência, ele importa e ele exporta gêneros alimentícios, matérias-primas e, ultimamente, ele exporta outros valores significativos também para a recepção internacional. Então, a nível externo, nós configuramos o Brasil como a maior biodiversidade do planeta. Nós somos, a nossa pátria, o nosso território e nosso solo, a maior biodiversidade do planeta Terra. Então nós somos detentores de recursos hídricos, recursos minerais que fazem uma grande diferença diante da necessidade internacional de aquisição desses produtos. A tal ponto que os países evoluídos esgotaram a sua riqueza, dinamitaram no sentido de acabarem com as suas riquezas, com a sua natureza. Então os países desenvolvidos esgotaram os seus recursos naturais. Obviamente que o Brasil, portanto, figurava como esse ponto de busca, como esse ponto ofertador de recursos naturais, de gêneros alimentícios, de produtos de primeira necessidade. Ele tem a maior fonte de recursos minerais do planeta, a tal ponto que nós sabemos que o Canadá, com 2% de nióbio, ele consubstancia o seu transporte, a sua saúde. O Brasil tem 98% de nióbio. E o que acontece? O Brasil não financia sequer um setor dos direitos fundamentais humanos do seu próprio país. 98%. A maior reserva de nióbio, Araxá, Minas Gerais, e depois a Amazônia. Então nós sabemos que essa fonte rica de recursos está no Brasil. A mídia oficial, a mídia teleguiada, a mídia marrom, que sempre esteve ao serviço dos governos, ela escondia, ela falseava essas notícias, a tal ponto que o povo brasileiro, a visão crítica da nação brasileira não tinha essa percepção. Então, dentro dessa visão, nós estamos hoje dizendo para você que o Brasil é a maior fonte de recursos naturais, minerais, vegetais do planeta Terra. Portanto, externamente, os países que consomem, os países que precisam do Brasil, sentiam-se alarmados. Os países capitalistas, eles estavam realmente apavorados com essa onda de comunização do Brasil. A tal ponto que a exploração no Brasil, pelo viés ideológico sino-russo, China e Rússia, estava realmente acabando com o nosso país. Por quê? Porque a exploração da Rússia, da China, países comunistas, sobre o Brasil era unilateral, ou seja, não havia a condição do nosso país enriquecer pegando produtos chineses, tecnologia russa e colocar essa absorção desses grandes e vultosos investimentos na sua terra, no seu país. Não. Bolsonaro foi detentor de uma frase simples e que eu citei num certo momento. Ele falou assim, olha, a China não quer comprar do Brasil. A China quer comprar o Brasil. Também Rússia, nessa mesma visão, eles, essa dupla, China e Rússia, dilapidaram, acabaram com o petróleo venezuelano. O que aconteceu? O refino e a produção do petróleo ficou na mão da China e da Rússia. O que significou isso? Que uma cleptocracia, uma minoria governamental chefiada por Maduro, passou a cooptar, passou a ter lucros extraordinários com essa transação. E China e Rússia, ao pagarem uma cleptocracia, uma minoria política, eles estavam levando o nosso país absurdas
e vultosas rendas, riquezas, explorando assim. Então nós sabemos que, nesse momento, a visão internacional, o reflexo, o efeito Bolsonaro a nível internacional, partiu desse princípio. Estados Unidos, Israel, uma potência Israel, que ascendeu nos 40 anos que se faz o encontro global do Fundo Monetário Econômico lá na Suíça. Nós sabemos que lá em Davos, na Suíça, Israel, nesses 40 anos, subiu, prosperou. Por quê? Porque ele tem inteligência, ele vende tecnologia, ele tem algo extraordinário investindo, e ele faz, como fará no governo Bolsonaro, subtrair o sal. Eu vou já pegar essa palavra do Rio São Francisco, e lá do mar, principalmente do Mar Claro, tratando-se de sal, ele vai investir na irrigação do Nordeste. Então as nações, os países internacionais estavam preocupadíssimos com essa exploração comunista no Brasil, e Bolsonaro significou um nome, um viés que iria e que vai e que foi e que vai nos tirar desse atoleiro unilateral de uma exploração comunista sino-russa, China e Rússia. Dentro dessa visão, nós temos que entender algo. Essa dinâmica imperialista, ou seja, os impérios, o império capitalista e o império socialista existem, são realidade. E nenhuma nação é independente. E nenhuma nação se pode arvorar como autodeterminadora do seu destino. Por quê? Nós temos uma premissa que eu vou narrar para você, e que aí já pega a esfera escatológica. A história mostra que no decurso do tempo histórico, nações estão sobre outras. E ao explorarem uns aos outros, existe uma troca, existe uma relação, uma correlação de troca, de permuta. Então há um texto grandioso em Eclesiastes ou Eclesiástico que nos diz assim, preste atenção: porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E esse que está mais alto tem outros mais elevados que também o exploram. Então veja bem, todos têm que ter a visão. Por exemplo, na estátua do sonho profético de Nabucodonosor, nós tivemos com antecipação a história dos impérios humanos. A história, se ela se divorciar da revelação escatológica, ela perde completamente o seu sentido, o seu viés. Por quê? Porque a cabeça de ouro representou o império global babilônico. O peito e os braços de prata representaram os impérios globais Medo-Persa. Persa, o Ciro, Medos com Dario. O ventre de bronze, o Império Grego-Macedônico de Alexandre o Grande. As pernas de ferro, os impérios romano do Oriente e romano do Ocidente. E os pés? E os pés? É aqui que nós estamos chegando para encaixar essa preocupação internacional, esse reflexo que representou o efeito Bolsonaro internacionalmente. Os pés, mistura de barro e ferro. Os pés e os 10 dedos, os artelhos da estátua do sonho profético, será o último império global, será o último governo na face da terra. E o que lá se configura? Mistura de barro e ferro. Barro que vem de uma visão demos, grego, que significa povo. Então o barro representa a democracia hoje existente, em alguns lugares apenas teoricamente. A democracia é a defesa do direito.
é a liberdade. E na estátua, lá nos pés, estão mistura de barro e ferro. Ou seja, a moleza ou a flexibilidade democrática do governo do povo e o ferro do totalitarismo, do comunismo, daquela visão ditatorial, da ditadura do proletariado. E disso se aproveitam as nações comunistas para enganar os seus próprios povos, quando eles têm uma cleptocracia, uma cúpula que reina. Então, o que nós presenciamos recentemente no Brasil? Nós presenciamos a bipolarização. Os pés da estátua, dos pés, que foi o capitalismo dos Estados Unidos da América e o socialismo da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro da autodeterminação, aí sim cabe a liberdade de opção dos povos, o Brasil optou para orbitar debaixo do capitalismo norte-americano. Outros países optaram pela bipolarização, orbitando no domínio do socialismo soviético. Então, a bipolarização tem agora a sua última extensão, que são os 10 dedos de barro e ferro. Você vai para Apocalipse, você vai a Daniel na visão escatológica e você percebe que esses 10 dedos, a princípio, foram os 10 signatários dos tratados de Roma, dos acordos de Roma, que surgiu e que deu ênfase ao mercado como europeu em 1957, quando haviam 10 signatários. Hoje, pelos acordos de Roma e pelo livro Humanidade no em torno da transformação, nós temos assim a seguinte visão: esses 10 dedos se tornaram 10 potências, 10 nações que foram chamadas de supernações. Como assim? A América do Norte, que engloba Canadá, não vou falar de todos para que não percamos tempo, América do Norte, a Europa Ocidental, o Japão, a Austrália, a África do Sul e o resto da economia do mundo desenvolvido, a Europa Oriental, incluindo a Rússia, América Latina, Norte da África, Oriente Médio, África Tropical, Sul e Sudeste da Ásia e China. São as 10 supernações que têm sob o seu domínio aglomerado de outras ou aglomerados de outras nações. Então, meus queridos, nesse momento, nós queremos dizer que o efeito Bolsonaro internamente foi gerador de uma tremenda expectativa que se abre, novos rumos para o Brasil. A direita conservadora, os cristãos, os patriotas, aqueles que propugnam, que pregam, apregoam e que vivem os valores da cultura judaico-cristã, estão firmados, estão em alegria. Então, externamente, eu citei essas questões que foram já colocadas a você. E quero também dizer para você que lá em Davos, na Suíça, haverá agora mais um encontro do Fórum Econômico Mundial. E lá estará o nosso presidente. Algumas pessoas ficaram um tanto aturdidas, dizendo, para lá, mas o nosso presidente vai dialogar com as potências? Claro, óbvio. O nosso presidente teve um encontro com uma família poderosa que faz parte dos Illuminati, que faz parte das famílias que congregam as redes bancárias que dominam, como a família Rothschild, e agora teria sido ouvido, ou vai ser ouvido pelo George Soros. Deixa eu dizer, aquele mesmo que comprou a Vale do Rio Doce, do Fernando Henrique Cardoso. Enéas provou isso com um livro internacional, num programa do Ratinho. Ele provou isso em vida. Então, por quê? Porque esse povo, querido, está agora atuando, estava ainda agora e está atuando na desconstrução familiar, no aumento da quebra da densidade populacional do planeta, liberando, colocando 3 planos de direitos humanos que vieram beneficiar bandidos
Para quê? Arma na mão de bandido numa sociedade desarmada quebra a população? Quebra. Claro que quebra. No Brasil, por exemplo, assassinato por tênis, por 1 centavo, por qualquer coisa. Eles matam por brincadeira. Então isso não foi feito à toa, isso foi estudado milimetricamente. Como vamos desconstruir? Como vamos pregar a ideologia de gênero para que não haja crescimento populacional? Você sabe que a igualdade de gêneros em si, coadunando, não gera população, não gera descendência. Então, todos os itens, se eu citar 10 dos direitos humanos, serão sempre itens que visavam e que visam quebrar o número populacional do planeta. Quanto maior for o número de habitantes, melhor o domínio. Então, nós estamos agora diante de um governo que foi eleito contra uma mídia totalmente manietada, totalmente teleguiada, marionete da cleptocracia e que obviamente fazia o seu papel de falsear a verdade. Você não sabia que China e Rússia exploravam unilateralmente? Nós não sabíamos disso? Quando eu digo nós, força de expressão. Agora repare, o que caiu? Desculpe que eu leio que são estatísticas e eu tenho que ler. O que caiu com a vitória do Bolsonaro? O que caiu? Eu elenquei aqui 4 quedas. 4 quedas. Anote aí para que você entenda. Primeira queda. Queda da força motriz do Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo, consubstanciado por 180 organizações apoiadoras do Fórum de São Paulo, que nasceu em 1990, em São Paulo, com Lula, Frei Beto e Fidel Castro. Então, esse Fórum de São Paulo, com as suas organizações que o acompanham, quedou. Alguém dizia, mas professor, pastor Afrânio, está aí, mas está em crise, vai despencar, porque não vai ter vez, porque vai perder o apoiamento de China e Rússia. Então o Fórum de São Paulo foi uma queda significativa só com a vitória do nosso Bolsonaro. Queda, primeira queda. Segunda queda, os planos internacionais comunistas de eliminação da soberania nacional brasileira, subjugando o país ao esquema globalista, comunizador, que explorava o país unilateralmente, evadindo divisas, quebrando valores e enriquecendo uma cleptocracia política. Mas nada de distribuir essa rentabilidade ao seu povo. Terceira queda, grandes empresas da mídia teleguiada, grandes empresas que foram descobertas nesse processo. Não é preciso nem que eu cite nome de grandes construtoras, de grandes... enfim, que você viu aí sair na mídia, JBS e outras. Queda, os planos internacionais comunistas vão cair com esse coluio de grandes empresas com a mídia em cotas de publicidade, por ser a mídia uma concessão federal. Então essa foi a terceira queda. E a quarta queda, de todo o poder sistêmico instalado nas universidades. Vai acabar essa bandalheira de professores universitários comunistas adulterarem a história, mentirem e falarem coisas totalmente dúbias, confundindo a mente daquele que vai querer em ciências humanas ser um advogado, ser um administrador, ser um economista, e quando adentra a faculdade sofre uma lavagem cerebral. Isso está acabando, isso vai acabar. Então todo o poder sistêmico de ensino cairá. Agora vamos lá, qual o efeito Bolsonaro de levantes, de sucesso? Qual o efeito Bolsonaro para avanços? Eu vou ler para você. Isso aqui não é minha a visão, é histórica, é real. Primeiro avanço, a aproximação do Brasil com Israel. Olha que coisa linda. Quer dizer que, não, queridos, em 2017, em maio, a diplomacia brasileira
cortou relações com Israel e não conheceu Jerusalém como possessão de Israel. Caiu, nós publicamos aí um vídeo e a nossa igreja entrou numa campanha gloriosa que redundou em bênção. Então, a aproximação do Brasil com Israel. Aqui sim, eu vou agora centralizar a palavra. Israel, ele produz agrotóxicos. Agora tire a palavra tóxico. Ele tem agros e ele tem combate a pestes, a pesticidas sem tóxico. Ou seja, em Israel, eles fizeram o deserto florescer. Isso é bíblico, isso é, portanto, escatológico, isso é histórico. Então, Israel vai fazer para o governo Bolsonaro, olha essa tecnologia, a desalinização, a tirada do sal do mar para irrigar o Nordeste, suprindo o rombo, suprindo o desvio de bilhões que o governo Lula e Dilma desviaram via BNDES para o transporte ou para a transposição das águas do Rio São Francisco. Mentira, não aconteceu, o Nordeste está à míngua, não fora o Exército, durante 2 anos, construir mais de 480 poços à luz solar, o deserto estaria pior no Nordeste, que é o sertão nordestino. Eles colocaram água movida à energia solar. Os poços ali foram construídos. Mas agora, Israel, com a desalinização, com o tirar do sal, ele vai suprir essa devassa. E o que vai acontecer? Vai acontecer que também os agrotóxicos serão substituídos pelos grandiosos projetos de Israel. E Israel fez isso, ele tirou o sal dos mares e ele irrigou o sertão do Oriente Médio, principalmente de Israel, Jerusalém. A visão escatológica é tão linda que em Salmos 33:12 existe algo tremendo que diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que é a sua herança. Vamos pegar só a parte A. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Queridos, enquanto a sociedade tiver a visão do esplendor da cultura judaico-cristã, nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Esse foi o primeiro avanço, a aproximação do Brasil com Israel. Segunda aproximação do Brasil com os Estados Unidos. As relações estavam cortadas. Claro, no comunismo, na visão de Maduro, Venezuela, Lula, Dilma, Brasil, a América Latina toda pelo Fórum de São Paulo seria a URSAL, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perdão, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Por que eu me confundi? Porque é a cópia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é a Rússia. Foi a mesma cópia. Então isso é muito bom acontecer para que a gente fique aqui no bate-papo muito, muito agradável. Segunda visão, que eu estou nela ainda, aproximação do Brasil dos Estados Unidos, estímula e livre iniciativa, livre concorrência. Os exércitos, as forças armadas norte-americanas fizeram um pacto com as forças armadas brasileiras. Eles vão trocar essas relações. Aqui no Brasil, na Amazônia, vários comandantes vieram. Antes do Bolsonaro ganhar, estiveram conosco, sobrevoaram, enfim, há um relacionamento maravilhoso nesse sentido. A aproximação do Brasil com o Chile, um país pujante, uma economia na América Latina invejável, que teve uma contribuição tremenda do atual ministro da Economia de Bolsonaro. Então nós sabemos que o Brasil, com o Bolsonaro, teve esses avanços, gerou essas quedas e está diante de uma visão tremenda para o povo brasileiro. Então, queridos, vamos dizer o seguinte: Bolsonaro vai aproximar-se dos grandes, claro. Vai ter relações com os vizinhos ricos, capitalistas, claro, porque eles não exploram unilateralmente. Óbvio que quando eu, você ou os empresários
investem, eles querem lucro para pagar seus funcionários, para gerar emprego, trabalho e renda, e eles têm que ter o seu retorno. Então, os Estados Unidos, o Chile, Israel, eles exploram, sim, eles trocam produtos industriais, tecnologia, inteligência e grandes prodígios para receber do país no qual eles investem lucros. Mas em contrapartida, isso é pulverizado, é distribuído, não com uma cleptocracia, não com roubadores lesa-pátrias, não. Vai ser dinamizado para gerar no país investimentos, portanto, emprego, trabalho e renda. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. 33 dos Salmos, 12. Feliz a nação que se pauta pelos valores da livre concorrência, da livre iniciativa, do mercado livre, do culto livre, da adoração livre e da total liberalização e liberdade de expressão. E nesta oportunidade, eu quero lhe dizer, meu querido, que outro tombo fabulástico, fabuloso, foi o tombo, a queda da mídia marrom, da mídia teleguiada, da mídia que desinformava. De fato, as redes sociais geram fakes, mas o que é mais lindo é que os internautas, quando eles veem uma notícia maravilhosa, eles curtem, eles compartilham. Às vezes sai erro no meio, porém a mídia informatizada, oficial, teleguiada pela concessão federal e cotas de publicidade, ela vive no erro. A palavra conspiração veio dessa mídia. Lá dos idos de 1957 a 64, a conspiração quem fazia era a mídia. Teleguiando, tirando a visão crítica do povo. Então, nesse momento, nós tivemos vitórias tremendas. E dizer que neste quadro da realidade histórica e escatológica global, nesse primeiro módulo, o efeito Bolsonaro no Brasil e no mundo. No segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e oitavo módulo, até o oitavo, vocês terão notícias maravilhosas. Mas, em primeiro lugar, o Brasil é do Senhor. Bolsonaro venceu. Bolsonaro, ele é totalmente favorável à liberdade de culto. Bolsonaro respeita as igrejas, respeita as religiões e foi o escolhido do povo brasileiro. Então, meu querido internauta, telespectador, quero citar agora aqui a equipe de transmissão da Igreja Evangélica Fogo Vivo, uma equipe tremenda de transmissão. Você pode se inscrever, eles sempre estão publicando, divulgando e pedindo a sua participação. Estamos com a liderança ali do Jussivaldo Medeiros, do nosso Ângelo Renê, da nossa Edgleuma, que é a esposa do nosso Jussivaldo. Temos a Rede Brasil, TV Net, com o João Guerreiro, Hudson Coelho. Temos a Rádio Brasil Net, também dirigida por esses amados. E vamos ter no YouTube, na internet, em páginas, a divulgação desses módulos. Eu quero abraçar você e dizer que o Brasil é do Senhor e que Bolsonaro é um resultado da intervenção divina. O povo clamou, a palavra disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Bolsonaro é tão veículo de Deus que ele tem uma palavra bíblica como norte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. E nós estamos nesse momento, seja você de dia, de noite, pela manhã, enfim, nós estamos aqui, no momento em que Israel, Brasil, Estados Unidos e Chile, por enquanto, estão e estarão participando desse projeto. Por isso eu quero te abraçar e com alegria te fazer menção desse tremendo projeto, a realidade histórica
e escatológica global. Que Deus nos abençoe. Tenhamos aí um dia maravilhoso. Vamos avante. Esse vídeo vai ficar aí por 30 dias, não sairá do ar, mas 30 dias após virá o segundo módulo e por aí afora. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e estamos juntos.